Paz do Senhor, pessoal, boa tarde. Bem-vindo mais um estudo da quinta-feira. Por um tempo eu não estive dando os estudos, né? Estávamos em função do retiro de mulheres que nós realizamos aqui na igreja, que foi muito bom. Vieram irmãs do Espírito Santo, do Uruguai, de São Gabriel, Lagoa Vermelha, da Grande Porto Alegre. Foi um retiro muito abençoado, de várias cidades. Deus operou de maneira maravilhosa, tiveram mais de 100 mulheres. Glória a Deus por esse tempo, por esse retiro de mulheres que, pela misericórdia de Deus, nós pudemos realizar. Agora estamos novamente voltando aos nossos estudos. O pastor Osmar estava dando o estudo, glória a Deus pela vida dele, né? Ele e eu nos revezamos em dar os estudos na quinta-feira. E hoje nós vamos estudar, né, uma parte de um estudo que nós realizamos no retiro, que é sobre jejum. Então, eu gostaria, antes de fazer a leitura, né, orarmos. E lembra que você que tem um propósito na live, no fim dessa live, nós vamos estar orando por ti e pelo teu propósito de oração. Então, vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque tu falas conosco. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, ministra ao nosso coração, fala ao nosso coração, fala a nossa vida, Senhor. Nos entregamos na tua presença e te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que tu venha nos abençoar essa tarde. Amém. Amém? Então vamos ler lá em Isaías, capítulo 58, versículos do 6 ao 11. Diz assim: Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livre os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e se fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Agora nós vamos ler em Mateus, capítulo 9, versículos 14 e 15. Vieram, depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar.
Com relação a Isaías, nós vemos palavras muito profundas sobre o jejum, como nós devemos ser para jejuar. E aqui em Mateus, nós vemos o jejum que é para os nossos dias, porque o noivo foi tirado. Quando for tirado o noivo, nesses dias hão de jejuar. Jesus já veio, esteve conosco como homem, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, né? Então, quando o noivo for tirado, é a época de jejum. Nós estamos nessa época de jejum. E o que é o jejum? Nas escrituras, o jejum ele está associado principalmente à abstenção de alimento por um período específico de tempo para buscar a Deus. Então, você se abstém de alimento por um tempo para buscar a Deus. E o jejum não é uma prática como a prática da oração, que é uma prática diária, né? O jejum, ela é uma prática ocasional, dependendo da circunstância e dependendo da situação, né? Então, o jejum é uma prática diferente da oração, só que o jejum está ligado à oração. Você não só jejua, você jejua e quando você jejua, você ora. Mas a oração, por si só, você vai orar e você vai orar e meditar na Bíblia diariamente. A oração e a meditação da palavra são práticas diárias, né? Embora a profundidade da oração é impressionante, porque muitas vezes você está orando, mas você não está com a Bíblia, mas você está lembrando da palavra, né? Então, a oração é uma prática diária, a meditação, a leitura da palavra é uma prática diária, mas o jejum não é uma prática diária e é uma prática ocasional. E nós estamos em tempos de jejum, mas nós vamos ver mais profundamente o que é jejum. O estudo do jejum é algo tão profundo, tão impressionante, que nós vamos dividir em duas partes. Essa quinta eu vou estar falando uma parte do jejum, quinta-feira que vem vou estar falando a outra parte sobre o jejum. Não perca, é um estudo muito profundo. Então, nós lemos em Isaías 58, quando o nosso Senhor nos fala como deve ser o jejum, e lemos aqui em Mateus que Deus diz quando que nós devemos jejuar. Quando for tirado o noivo, quando é? É nessa época, então nós vamos jejuar. E biblicamente, como falei no começo, o jejum está relacionado à abstinência de alimento. Então, mas essa abstinência, né, por causa do princípio fundamental do jejum, nós podemos ampliar a várias coisas, de se abster de várias coisas que nós já vamos ver, né, a questão da abstinência, como nós podemos aplicar o princípio bíblico do jejum. Quando eu estava estudando sobre o jejum, Deus falou, ministrou muito ao meu coração. Aprendi muito, né, sobre o jejum, porque o que eu sabia sobre o jejum é o que normalmente todas as pessoas sabem e fazem, que é um tempo que você fica sem comer e chega na presença de Deus, Senhor, eu preciso disso, está acontecendo isso, e está acontecendo isso, e você expõe o teu pedido, você expõe a tua situação e clama a Deus,
né? E fica esperando em Deus e passa várias situações, mas o normal é o tempo que você fica sem comer, chega na presença de Deus com os teus pedidos. Mas o jejum é muito mais profundo que isso. A Bíblia fala muito claro sobre isso. E nós vemos, principalmente quando nós lemos Isaías. Aqui em Isaías, ele fala, na verdade, sobre a segunda parte do jejum, né? Que nós vamos ver. Nós temos a primeira parte do jejum e a segunda parte, duas partes sobre jejum. E aqui Isaías explica a profundidade do que deve ser o jejum. Mas, como eu estava falando para vocês, jejum tem duas partes, né? Que tem a parte externa e circunstancial. E o jejum tem a parte interna e substancial. Hoje nós vamos ver apenas a primeira parte do jejum, a parte externa e circunstancial. Semana que vem nós vamos ver a outra parte do jejum, que é a parte interna, né, e substancial do jejum. Mas, como nós estávamos falando, o jejum é uma questão de humilhação pessoal, né, é um dever para momentos específicos, para situações específicas. Jejum não é uma coisa que tu faz todo dia, né? E que tu tem toda semana eu tenho que fazer o jejum. Eu não sou abençoado porque eu não faço o meu jejum uma vez por semana. Não é assim. Nada errado com quem tem seu dia específico uma vez por semana para fazer o seu jejum. Mas essa pessoa que tem o seu jejum específico, marcadinho, uma vez por semana, não é mais abençoada do que aquela que às vezes faz o jejum uma vez por ano. Então a Bíblia não especifica sobre o jejum. Ela mostra que o jejum é importante, que nós vamos jejuar, mas ela não marca tempo e ela não marca a data. Então você que jejua toda semana, não fique olhando o dia atravessado, aquele irmão que te diz, mas aquele lá não jejua nunca. Calma, não é assim. Você que jejua toda semana não é mais espiritual do que aquele que não pode jejuar ou não jejua. Vamos estudar e vamos ver o que o nosso Senhor nos fala sobre o jejum. Então, a primeira parte, da parte externa, a parte externa do jejum, ela tem três partes. Ela tem uma que é chamada o tempo, outra parte que é chamada o local e a abstinência. Nós vamos ver cada um dessas partes. O tempo, o local e a abstinência. Isso faz parte apenas da parte externa do jejum. Quanto ao tempo, quanto à hora, ao dia, normalmente os cristãos, e na Bíblia nós vemos, né, as pessoas fazendo jejum durante o dia. Mas nós também vemos pessoas que fizeram jejum à noite. Por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16, diz assim, que era um jejum à noite, Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Ele passou a noite em jejum. Quando você lê mais, você vai ver que ele passou 7 dias orando e jejuando. Mas a Bíblia especifica que ele passou a noite em terra, né?
orando e clamando a Deus, jejum à noite. Nós vamos ver também em Lucas, capítulo 2, versículo 12, 12. Não, é 2, desculpa, 36, é capítulo 2, 36 a 37. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. Então, com relação ao tempo, você pode jejuar tanto durante o dia como jejuar à noite. Então, com relação ao tempo, porque nós vemos exemplos bíblicos de jejuns à noite. Tem pessoas que durante o dia precisam trabalhar e não jejuam às vezes porque escutaram. Não, os judeus jejuavam das 6 da manhã às 6 da tarde. Só esse jejum que é válido. E uma pessoa que trabalha o dia inteiro e precisa se alimentar fica pensando às vezes, eu não posso jejuar. Se o jejum é válido só durante o dia, então quando que eu vou poder jejuar? Então nós estamos vendo na Bíblia que você pode jejuar tanto durante o dia como durante a noite, porque há exemplos na Bíblia de pessoas que jejuam à noite. E com relação ao tempo também, nós temos que cuidar. Porque tem pessoas que se colocam, elas mesmas se colocam numa armadilha com relação ao tempo. Porque elas se comprometem, não, eu vou jejuar tanto tempo. E às vezes elas não conseguem. Então a questão do tempo também de jejum é relativo. Porque, por exemplo, tem pessoas que não podem jejuar muitas horas, que não podem jejuar o dia inteiro. Tem pessoas que só podem, por exemplo, jejuar um meio-dia. Então, com relação ao tempo de jejum, cada um decida de acordo com a sua capacidade. Então, ninguém pode impor para o outro e dizer, não, o jejum só é válido se você jejuar tantas horas, se você fizer assim, assim, assado. Não, não é assim. Quem fazia e impunham essas regras eram os fariseus. E impunham regras pesadas. O princípio do jejum é a abstinência. Quanto ao tempo, você pode jejuar tanto ao dia como você pode jejuar à noite. E cuide para não se colocar numa armadilha, dizendo, eu tenho que jejuar tanto tempo, mas você não tem capacidade, você precisa entender a tua capacidade e a necessidade do teu corpo, como é tua constituição física e o que você consegue. Como eu disse, tem pessoas que só podem jejuar, às vezes por questão de enfermidade, algumas horas. Tem pessoas, por exemplo, que elas têm tempo determinado de oração, que no jejum elas dizem, eu só posso me abster de um lanche da tarde. Ou de determinados alimentos, eu vou abrir mão de determinados alimentos. De acordo com o princípio do jejum, de se abster disso, é válido diante de Deus.
ninguém pode ficar julgando o outro. Ninguém pode ditar as suas regras. Então, de acordo com relação ao tempo, você vai olhar a tua capacidade, você vai olhar o tempo que você tem, como que você pode. Não precisa jejuar toda semana, nós já vimos isso. É de acordo com a necessidade, com a circunstância, de acordo com aquilo que acontece, com aquilo que Deus fala contigo, né? Então não se culpe se você não é uma pessoa que jejua toda semana. Calma aí, nós vamos estudar e ver a profundidade, né, e a importância do jejum de maneira simples, de maneira bíblica, que todos possam ser abençoados. Se você pode fazer um jejum de dia inteiro, glória a Deus. Eu fazia jejum de dia inteiro. De manhã, ficava na igreja o dia inteiro. Nós fazíamos, eu lembro naquela época, nós fazíamos o culto das mulheres. Eu fazia o culto em jejum, pregava em jejum, mas olha, tinha força, meu vigor não descaía, era uma maravilha aquela época. Agora eu não posso mais. Por acaso agora eu sou menos abençoada do que aquela época? É claro que não. Então há épocas e épocas. E com relação ao tempo, cada um vai fazer jejum de acordo com a sua capacidade. Então, não julgue o outro e não se menospreze. E não pense que você é menos porque você não faz o jejum igual àquele que jejua o dia inteiro. E lembre, você pode jejuar à noite. Se tu não tens como jejuar durante o dia, pode jejuar a partir das 6 horas. Não, às 6 horas é 18 horas da tarde que eu estou falando. Aqui no sul a gente sempre fala 6 horas, 6 da tarde, 6 da manhã, mas você pode jejuar a partir das 18 horas. Nós vimos exemplos bíblicos de jejum à noite, Davi e Ana. Então, cuide, não se coloque com relação ao tempo numa armadilha que você não pode cumprir. Não se compare com outros. Você tem as tuas capacidades e as tuas limitações que Deus o sabe. Aquele que tem mais força, glória a Deus. Aquele que tem menos força, glória a Deus também. Se temos ou não temos força, somos do Senhor. E nós vamos jejuar de acordo com a nossa capacidade de limitar o nosso tempo. Ó, lembrando, essa é a parte externa do jejum. Nós estamos vendo apenas uma parte do jejum. Então, a primeira parte da parte externa do jejum é o tempo. A segunda parte do jejum é o local. De acordo com a palavra, não tem local mais abençoado ou menos abençoado. Local onde Deus vai ouvir mais e local onde Deus não vai ouvir. Outro dia eu escutei uma pregação, um daqueles pregadores que eu gosto muito, e ele estava dizendo: um pastor amigo meu disse que ia fazer um jejum em Israel. Aí eu disse para ele: que jejum caro é esse, hein? E eu escutei, realmente é um jejum caro e um jejum absurdo, como se lá em Israel Deus fosse ouvir. Não existe agora lugar melhor ou lugar pior. Deus ouve meu jejum só se eu jejuar na igreja, só se eu jejuar no monte, só se eu jejuar no deserto, só se eu jejuar em tal lugar. O local é relativo. Você apenas precisa de um local tranquilo. Às vezes, teu local tranquilo é trancado no teu carro, na garagem.
aonde ninguém vai te ver e tu pode ficar tranquilo. Deus vai te ouvir tanto como aquele que se dispõe. Eu vou jejuar lá na igreja. Eu vou jejuar lá no monte com os irmãos. Eu vou jejuar no vale, na rua. No meu trabalho é muito relativo. Não tem agora lugar mais santo ou menos santo. Lembre, o templo foi destruído no ano 70. Não ficou pedra sobre pedra, como nosso Senhor disse. Agora, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. Deus está na igreja. Deus está conosco. Deus está aqui. Então, com relação ao local, todos os locais, à luz do Evangelho, são locais propícios para jejuar. Por exemplo, aquela pessoa que se converte e está na prisão, por acaso o presídio não é local apropriado para jejuar? É local apropriado. Ele está lá jejuando e buscando a Deus. Há vários locais e todos os locais podem ser locais para jejuar. Tu apenas vai ter que separar e ver de que maneira você fica tranquilo, sossegado para o jejum. Mas não existe mais lugar especial. Não deixa ninguém dizer para ti, jejum é só lá em Israel. Da onde? Onde é que está isso na Bíblia? O templo foi destruído. Nosso Senhor disse, lembra que eu disse, não ficará pedra sobre pedra. Todos os locais, sob a luz do Evangelho, são apropriados para o jejum. E o tempo você escolhe de acordo com a tua capacidade. Pode ser tanto o dia, durante o dia ou durante a noite. Local, desde que seja um local aonde você possa ter um tempo e ficar tranquilo. Vai jejuar no teu trabalho, separa o meio-dia, porque é necessário um tempo de oração. Mas nós vamos ver isso na segunda parte do jejum. Então, primeiro aspecto é o local. Primeiro aspecto, me perdoe, é o tempo. Segundo aspecto é o local. Agora, o terceiro aspecto do jejum, que é a abstinência. É daquilo que você vai se abster. Essa é a natureza, é a essência do jejum. E a regra não é igual para todos. Lembra, eu disse, há pessoas que são enfermas e há várias situações diferentes. Então, nós podemos usar com relação ao jejum a questão da abstinência, que é o princípio geral do jejum. Então, o que normalmente se fazia é a abstinência de alimento, mas com relação à regra da abstinência, nós podemos nos abster de certas coisas. Por exemplo, primeiro, se abster de comidas ou se abster de bebidas. Você já ouviu as pessoas dizendo, eu vou fazer jejum de Coca-Cola? Você pensa que isso não vale diante de Deus? Vale. Se você riu ou zombou de alguém ou desprezou a pessoa que disse, eu estou fazendo um jejum de Coca-Cola, vou ficar 1 ano sem tomar Coca-Cola. Esse jejum vale, ela está se abstendo de algo que dava prazer para ela. Ela está se abstendo. Diante de Deus, vale esse jejum.
é claro que tem mais coisas incluídas. O jejum há todo um aspecto. Não é só parar, né, por parar de tomar Coca-Cola. Não é assim. Mas é um abster-se com um propósito. É isso nós vamos ver na segunda parte do jejum, que é a parte interna. Então, você pode se abster de certas comidas, por exemplo, o jejum de Daniel, que é bem famoso, que ele diz que ele não comeu apenas das finas iguarias, né? Que ele se absteve disso. Certamente ele se alimentou de outras coisas. Você também pode fazer jejum, escolher determinados alimentos, né? Que você vai se abster, mas lembra que o jejum é sempre algo que te custa. Não é só tirar, eu não gosto muito disso, daí eu vou fazer jejum disso. Não te custou nada. Não te custou nada esse jejum. Então, o jejum é uma coisa séria diante de Deus. Então, sempre tem que ser algo que é importante para você, algo que te custe. Não eu vou tirar uma coisa simplesmente por tirar. Então, um dos aspectos é você tirar alimentos, se abster de alimentos, né? Então, tanto que você pode se abster de toda a alimentação e tomar água o dia inteiro. Água não é alimento, mas você pode se abster também, por exemplo, de alimentação e de água também. Mas então você pode se abster de outras coisas, de café, de Coca-Cola, de bombom, de chocolate, sei lá. É muito relativo. Cada um sabe, né, o jejum que realmente vai ser sacrifício e que vai lhe custar algo, né? Até nós cantávamos, lembrei agora, se eu sacrificar aquilo que me custar. Então, o jejum é algo que vai te custar, que você vai tirar, e aquilo realmente você sente falta, você tirou aquilo de ti. Eu me lembro uma época eu fiz um jejum de chimarrão. Não foi fácil para mim, porque eu gosto muito de chimarrão. Não sou viciada em chimarrão, porque eu fiz o jejum de chimarrão. Se precisar, eu paro. Mais uma época, eu fiz por alguns meses jejum de chimarrão, né? Então, ó, eu tô dando exemplo para vocês de tipos de jejum que você pode fazer. Então, abstinência de alguma comida, de alguma bebida. Outro tipo de abstinências, de prazeres, coisas que você gosta, prazeres corporais. Por exemplo, jejum de sono. Tem pessoas que gostam de dormir, que dormir é um prazer muito bom. Então, você faz uma abstinência. Então, durante essas horas que eu estaria dormindo, eu vou orar. Eu vou buscar a Deus. Eu vou me abster do sono da tarde. Eu vou me abster do meu sono a partir das 5 às 6. Se eu levanto às 6, levanto às 5 ou às 5:30, vou me abster disso. Esse vai ser o meu jejum, né? Fora outros prazeres que você vai abrir mão de coisas que você gosta. Jejum de filme é uma coisa muito boa. Mas nós já vamos falar, é um outro tipo de jejum, está na terceira parte de jejum. Mas de coisas que te dão prazeres, que você que tu gosta, que teu corpo gosta, Deus fala com cada um. Que tipo de jejum que pode fazer? Lembra, o jejum sempre é algo que te custa. Então, essa abstinência, ela está onde?
no princípio do jejum que nós chamamos de abstinência. Essa é só uma parte externa. E o outro tipo de abstinência que nós podemos fazer são de coisas mundanas. Até durante o retiro eu dei uma sugestão de jejum assim muito boa. Que tal fazer um jejum de rede social? Você sabe quanto tempo você fica numa rede social? Quanto tempo você fica olhando bobagem no YouTube, se enchendo de notícias e de informações que não te levam a nada? Fora que tu vê, que interessante, vou passar isso para fulano, para ciclano, para beltrana, e fica passando 500 informações. Interessante. Você olhou quanto tempo você ficou? E a oração e a leitura da Bíblia, você olha, ai meu Deus, só tenho 5 minutos ou já passou meu tempo, não posso mais ler a Bíblia e orar. Por quê? Fiquei nas redes sociais. Faça jejum de rede social. Faça jejum de Facebook. Eu não tenho Facebook. Mas faça jejum de Facebook. Faça jejum de Instagram. Faça jejum de YouTube. Faça jejum dessas coisas, né? Dessa questão de internet. Faça um jejum. Pode fazer também outro jejum. Faça jejum de filme. As pessoas não têm noção o que os filmes fazem na cabeça delas. É impressionante. As pessoas não percebem o quanto elas estão impregnadas dos filmes, das noções dos filmes, o que os filmes ensinam, aí misturam aquilo com a Bíblia, misturam com o culto, fica uma coisa meio suja, meio estragada, meio fogo estranho. Faça jejum de filme. Quem diz que filme é importante? Faça jejum de filme por um tempo para buscar o Senhor. Você vai ver a diferença na tua mente. Faça jejum de, por exemplo, você pode fazer jejum, todo mundo sai para festa, para comer pizza. Hoje eu não vou. Uma vez por semana eu não vou sair com a turma. Podem sair vocês. Eu vou me consagrar. É a abstinência. Abstinência de você sair com os teus amigos. Você não é obrigada a sair sempre com os teus amigos. Se eu não for, o fulano vai ficar chateado. Você se preocupa em chatear o fulano, mas você não se preocupa em ofender a Deus. Pensa nisso. Pensa nisso. A nossa vida como cristãos hoje em dia é uma vida muito leviana, muito superficial. Literalmente, o nosso amor a Deus esfriou. O nosso amor pelas coisas de Deus. Então, faça jejum. Jejue, se abstenha dessas coisas. Você pode fazer esse tipo de jejum. E esse tipo de jejum são coisas que vão te custar. Aí você vai entender o quanto você está ligado, arraigado. Por exemplo, alguns no sábado, no fim de semana é automático, eu tenho que sair, eu tenho que fazer isso. Se a turma não convida, ela acha uma turma, ela chama a turma. Que tal tirar esse tempo para fazer jejum de pessoas? Jejum de relacionamento?
e buscar a Deus, a quem você tem ofendido. Lembra que eu disse? Nós nos preocupamos quando ofendemos as pessoas. Estamos muito na época do politicamente correto, mas nós não nos preocupamos que ofendemos a Deus com os nossos pecados. E se o salário do pecado fosse pago imediatamente, nós não pecaríamos. Porque o salário do pecado, qual é o salário do pecado? Quem conhece a Bíblia sabe. A morte. A morte. O nosso pecado ofende a Deus. E fazer um tempo de jejum é muito bom. Faz uma diferença muito grande na nossa vida. Então, você está vendo que você tem várias opções de jejum? Você não precisa mais ser uma daquelas pessoas que diz: eu não posso jejuar porque eu não posso ficar sem comer. Tu não pode ficar sem comer, tudo bem. Mas você pode ficar sem internet, pode ficar um dia sem sair com os teus amigos, pode se abster de várias coisas que te dão prazer. Você pode jejuar de acordo com a tua capacidade, de acordo com aquilo que se apresenta, de acordo com a necessidade. Então, nós vimos agora à tarde, nessa live, falei 40 minutos, apenas a parte externa. Essa é uma parte do jejum, só uma, a parte externa. Te convido você a não perder semana que vem para nós analisarmos a parte interna do jejum, a substancial, a parte importante. Então, o jejum tem duas partes, a parte externa, circunstancial, que é essa parte que nós estamos vendo, e certamente, se você fez uma análise, você viu que tem capacidade para fazer jejum. Algum jejum, se abster de alguma coisa, você pode. Então, você pode jejuar. Eu te convido a orar e a pensar e a meditar sobre o assunto do jejum, que é extremamente importante. Semana que vem, não esqueça, a segunda parte do jejum, a substancial. Então, agora, nós vamos ter um tempo de oração. Você que está na live, você que tem um pedido de oração, nós vamos estar orando por ti. E você que entrou na live agora, eu te recomendo, depois escuta tudo, para estar acompanhando sobre esse estudo importantíssimo sobre o jejum. Vamos orar então, vamos buscar a presença do Senhor e colocar os nossos pedidos na presença de Deus. Pai, Deus de misericórdia e bondade, fala conosco, ministra ao nosso coração. Obrigado pela tua palavra e por aquilo que podemos aprender. Senhor, eu quero colocar diante de ti aquela pessoa que tem feito um propósito toda quinta-feira de orar, que tem uma causa diante de ti. Age nessa causa, Senhor. Age nessa situação com teu poder, dando vitória, libertação, cura, transformando a situação. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pelo teu mover, pelo teu agir em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e até a semana que vem, se o Senhor nos permitir.